Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mengão Pós-Jogo. Vamos estar falando aqui, do jogo de ontem entre Flamengo e Nova Iguaçu, a estreia do Mengão rumo ao tricampeonato do nosso bravo e velho campeonato carioca, que já fica aqui desde já a minha opinião sobre campeonato carioca. Para mim, essa porcaria tinha que acabar, porque isso daí não serve para mais nada, a não ser para fazermos teste, que como foi o caso de ontem. O Flamengo entrou com um time todo de garoto, né? O time do Flamengo jogou com Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, Natan, que jogou de capitão, João Gomes, Ramon, Yuri, Daniel Cabral, Rodrigo Muniz, Lázaro e Thiaguinho. Bom, time todo de garotos, sub-20, tinha jogadores ali, acho que até com 19, 18 anos, o menino que entrou ontem, se eu não me engano, com 16 anos também. Então, assim, para isso o campeonato serve. Porque eu acho que, creio eu, Rogério Ceni ontem deveria estar assistindo o jogo do Flamengo ontem, óbvio. Não é possível, Rogério Ceni, que você não veja que o Ramon é 1 trilhão de vezes melhor do que o René. O Ramon tem que ser o reserva imediato do Felipe Luiz. O Ramon é bom demais, é bom demais. Ele teve jogadas que ele fazia como se fosse um ponta esquerda. Ele ia lá na linha de fundo, lá no finalzinho para cruzar e cruza muito bem. Vamos abrir um parênteses aqui. O Flamengo está muito bem servido de laterais. O Mateuzinho, que na minha opinião deveria ser o titular no lugar do Isla, tá? O Mateuzinho e o Ramon são dois reservas muito bons para a posição que o Flamengo tem de lateral. Sendo que, na minha opinião, óbvio, o Mateuzinho já era para ter sido titular há muito tempo desse time do Flamengo aí. Tá? Muito melhor do que o cansado do Isla. Muito melhor. E vindo aí o Rafinha, já que todo mundo fala que o Flamengo tem que vender alguns jogadores do time principal para poder equacionar a folha de pagamento, então faz o seguinte, manda embora o Isla, por exemplo. Pode deixar ir embora. Tchau. Joga nada esse Isla. Joga nada. Deixa embora e dá chance para quem está subindo da base. O interessante é que o time de base do Flamengo tem bons jogadores para várias posições, tá? Apesar que ontem também, esse garoto Lázaro, que todo mundo fala muito bem dele, eu não vi nada demais, tá? Tomara a Deus que mais para frente eu venha queimar minha língua em relação a esse Lázaro. Mas ontem eu não vi ele fazer rigorosamente nada, tá? A não ser dar um passe lá pro Max, que entrou no lugar do Daniel Cabral, fazer um golaço, botou lá onde a coruja dorme, tá? No último minuto do acréscimo. Foi um golaço do garoto, tá? E passe do Lázaro. Mas, fora isso, eu não vi o Lázaro fazer muita coisa nesse time do Flamengo, não. Diferente de outros jogadores que se destacaram. O Flamengo não fez um grande jogo, porque eu também acho esse técnico Mauricinho bem fraco. O Flamengo não fez um grande jogo, mas dominou toda a partida. Toda a partida o Flamengo dominou. Teve muito mais posse de bola e no segundo tempo agrediu mais do que no primeiro tempo. Apesar de que no primeiro tempo o Flamengo não chegou muito no gol do Nova Iguaçu, mas o Flamengo teve 3 chances claríssimas de gols, em que 2 delas o Muniz tomou a decisão errada. Tá? Uma era para ele ter tocado por Thiaguinho, muito bom jogador esse Thiaguinho, que veio do Náutico para o Flamengo, né? Muniz era para ter tocado para ele, que com certeza o Thiaguinho faria o gol. Aí ele tentou chutar direto para o gol e praticamente deu um peteleco na mão do goleiro. E o outro, que era para ele chutar, aí ele quis tocar para o Lázaro e tocou mal pra caramba. E aí o Flamengo perdeu a oportunidade de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Flamengo chegou mais vezes, chutou mais no gol até.
e foi premiado com um gol no último minuto dos acréscimos. Mas a grande verdade, nós não estamos aqui tanto assim para analisar o jogo em si, porque o Flamengo estava com um time de meninos. O que a gente está aqui é para a gente comentar sobre promessas que podem vingar no Flamengo, que podem vir a somar no time principal. Como, por exemplo, o João Gomes, que é um baita de um jogador, esse menino. Tá? Esse garoto joga muita bola. O Daniel Cabral também jogou bem ontem. Né? Até antes dele se machucar, ele também jogou muito bem. Pode ainda render muito mais. Tá? Tem uma multa contratual bem alta, então eu acho que ele pode render ainda muito mais. Mas tudo bem, era o primeiro jogo no profissional e tal, vamos dar tempo ao tempo. Então, assim, a dupla de zaga, Natan e Noga, para mim é a dupla de zaga do futuro Rogério Ceni. Tá? Esses dois meninos, para mim, eles têm que ser futuramente os titulares. Tá? Quando já não puder contar com o Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio a gente sabe que é um baita zagueiro, mas parece que é de vidro. Então, quando a gente não puder contar com o Rodrigo Caio, não tem que ficar insistindo com determinadas malas. Tá? Esses dois meninos, eu tenho certeza absoluta, dão conta do recado. Jogaram muito bem. Detalhe, o Flamengo passou zerado, né? Não tomou gol. Uma grande vitória nesse início de 2021 para o Flamengo. Então esses meninos aí, Natan e Noga, para mim com certeza é a dupla de zaga do futuro. Outro sim, Gabriel Batista, mostrou para mim ontem estar bem mais preparado do que Hugo Neneca. Gabriel Batista teve 2 faltas contra ele ontem. Em nenhuma delas a bola sequer chegou no gol dele. Por quê? Porque montou bem uma barreira. Coisa que o Hugo ainda não sabe. O Hugo não sabe montar uma barreira, o Hugo não sabe jogar com os pés. Vamos ser realistas, o Hugo é um baita goleiro, mas ele ainda não está pronto. O Gabriel Batista, que se queimou porque falhou no jogo lá contra o Bahia, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ele demonstrou estar muito mais preparado do que o Hugo Neneca, tá? Porque ele soube montar muito bem uma barreira ontem, ok? Nos 2 lances. Diferente do Hugo, que deixou aquele buraco enorme no meio da barreira no gol que ele sofreu contra o São Paulo. Sem contar que ele ainda tentou adivinhar o canto. E olha que ontem, na falta que teve para o Nova Iguaçu, foi praticamente a mesma distância. Tá? Bem perto da meia-lua. E o Nova Iguaçu ainda botou 3 jogadores na frente da barreira para atrapalhar a visão do Gabriel Batista e mesmo assim a bola bateu na barreira. Ah, o cara cobrou mal. Beleza, o cara cobrou mal, mas a barreira estava bem montada. Diferente da barreira que foi montada por Hugo Neneca no jogo contra o São Paulo. Outro sim, o Gabriel Batista sai muito bem com os pés. Ele sabe jogar com os pés. Diferente do Hugo também. E isso hoje é primordial no futebol mundial. Não estou nem falando de futebol brasileiro. Hoje, no futebol mundial, goleiro tem que saber jogar com os pés. Goleiro não pode mais ser um ruim com os pés, ele tem que saber jogar. Então, se o Hugo Neneca não sabe jogar com os pés ainda, ele precisa treinar mais esse fundamento. Tá? A gente não está aqui para passar pano em ninguém. O Flamengo poderia ter perdido o título do Campeonato Brasileiro por causa do Hugo Neneca. Bastava aquele maluco lá estar 1 centímetro atrás da bola, teria feito aquele gol lá do Internacional, o gol teria sido validado e hoje estaríamos aqui chorando o título perdido. Então a gente não pode também ficar aqui passando a mão na cabeça de Hugo Neneca, porque já é a terceira vez que ele erra. E em 3 vezes que ele errou, 2 foi contra o São Paulo. A outra foi naquele gol contra o Grêmio, que ele tomou por também montar mal pra caramba uma barreira. Então, assim, a gente não está aqui para passar pano em ninguém. Vamos ser realistas. Na minha opinião, hoje, o Gabriel Batista mereceu uma chance. Ah, mas ele falhou lá contra o Bahia. Beleza, o Hugo Neneca falhou muito mais do que ele e continuou tendo chance. Porque o Hugo Neneca falhou mais do que o Gabriel Batista, mas o que o sustentou foram algumas boas partidas. Ele teve mais chance do que o Gabriel Batista. E aí, o Hugo Neneca agarrou pra caramba contra o Atlético do Paraná no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Hugo Neneca fechou o gol contra o Palmeiras, então, merecidamente, ele ganhou a titularidade.
Mas o Gabriel Batista, na minha opinião, deve ser olhado com mais carinho pelo Rogério Ceni. Bom, eu vi muitos jogadores bons nesse time do Flamengo. O Thiaguinho me agradou bastante. O Max, que fez o golaço, não foi um jogador que me agradou muito, mas eu acho que tem que dar tempo. Pode vingar sim, porque pelo menos mostrou qualidade, né? O Muniz, de centroavante, me agradou. Ele tromba bem com os zagueiros lá na frente. É forte. Acho que é um cara que tem tudo para vingar no Flamengo. Ele me lembra um pouquinho o Felipe Viseu, tá? Não, o Felipe Viseu era canhoto e tal, assim, mas o estilo de jogar, ele é um cara trombador, como o Viseu era também. Então, assim, tem boa altura, então eu me agradei, vamos dizer assim, do que eu vi do Muniz ontem. Né? Perdeu um gol lá, tá, mas no contexto geral ele não foi mal não. Ele brigou bem lá no meio dos zagueiros, ganhou muita bola de dividida com os zagueiros adversários. Então é um jogador que pode sim acrescentar ao time do Flamengo. Agora, no próximo jogo a gente terá a presença de alguns jogadores que costumam entrar no time principal, caso de Michael, por exemplo. Aí a minha pergunta fica sempre assim: o Michael pediu para não ter férias. Por que ele pediu para não ter férias? Porque ele mesmo reconhece que ele não fez uma boa temporada 2020 no Flamengo. Esperava-se muito do Michael porque foi uma contratação muito cara. O Flamengo ainda está pagando o Michael, ainda está pagando o Goiás pelo Michael. Foi uma contratação muito cara porque foi ele destaque no campeonato de 2019. Eu mesmo pedi a contratação do Michael e o Michael não emplacou em 2020. Beleza, olha, parabéns, Michael, por você ter reconhecido que você não fez uma boa temporada e que você quer dar retorno ao Flamengo. Agora, aí eu olho para o time do Flamengo e vejo, Léo Pereira jogou o quê em 2020? Nada. Vitinho, que desde que foi contratado há 80 anos atrás, até hoje nunca fez um bom jogo pelo Flamengo. Esses caras deveriam fazer a mesma coisa que o Michael fez e não fizeram. Foram tirar férias. Léo Pereira não merece férias nenhuma. Léo Pereira foi caro pra caramba pro Flamengo. Caro pra caramba. O Flamengo foi lá buscar ele no Atlético do Paraná. Não foi barato. E o que esse cara deu de retorno até agora pro Flamengo? Qual o retorno que Léo Pereira deu ao Flamengo até agora? Nenhum. Não jogou nada. Hoje, eu acho que nem como segundo reserva ele é. Porque ele conseguiu perder a vaga pro Ilharão, que nem zagueiro é. Então, Léo Pereira, você tinha que estar pedindo para jogar o Campeonato Carioca. Vitinho, você tinha que estar pedindo para jogar o Campeonato Carioca. Mas não, a gente vê jogadores como Mateuzinho, João Gomes, que foram muito bem nessa temporada 2020. Quando foram chamados por Rogério Ceni para entrar no time principal, deram conta do recado. E aí a gente olha, Léo Pereira não jogou absolutamente nada. Esse cara tá lá curtindo férias. Oh, que maravilha! Curtindo férias. Vitinho, curtindo férias lá com Diego e Gabigol. Pelo amor de Deus. Esses caras tinham que estar jogando carioca. Ou então, na pior de todas as hipóteses, esses malucos tinham que ter uma semana só de descanso e voltar para jogar o carioca. Porque não fizeram nada durante o ano. O retorno que o Flamengo está tendo com eles é nenhum. Aí a gente vê um cara como o Michael, que custou caro pra caramba, esse maluco tá pedindo para jogar o carioca. Então você vê a diferença de um pro outro. Então é isso aí, meus amigos. Vamos aí agora para o próximo jogo do Flamengo. A gente vai estar sempre aqui comentando as partidas do Mengão. Espero que vocês tenham gostado aí. Inscreva-se no nosso canal aí, o Mengão Pós-Jogo. É um canal novo aqui do YouTube, onde estaremos sempre aqui comentando os jogos do Flamengo. Inscreva-se no canal, acione o sino da notificação para receber vídeos novos. Aqui, dá um joinha no vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha maneiro no vídeo aí, para ajudar o nosso canal. Não gostou do vídeo? Dá um joinha assim mesmo.
para você ajudar o nosso canal a continuar crescendo e, claro, falando sempre do Flamengo. Tranquilo? Fica com Deus, grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Mengão. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!